Moisés teve muitos sucessos em sua vida. Escapou da morte pelas mãos do imperador do Egito, ainda bebê, foi adotado pela filha de Faraó, onde cresceu na mais alta nobreza egípcia, casou-se com uma das filhas de um sacerdote, se tornou o líder escolhido por Deus para a libertação do povo israelita da escravidão de Faraó. Sabemos que grandes homens da Bíblia tiveram vidas exemplares, de perseverança, integridade, temor a Deus. Partindo desse princípio, quero convidar você a descobrir os 5 segredos do sucesso de Moisés. Tudo na paz? Me chamo Samuel Vinícius, sou fundador do blog vamosprosperar.com e deste canal onde o tema principal é educação financeira por meio de princípios bíblicos. Se você se interessa por este assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Das grandes histórias relatadas na Bíblia, a história de Moisés foi, sem dúvidas, uma das mais importantes. Descendente da tribo de Levi, Moisés viveu numa época em que seu povo, os hebreus, estavam sendo escravizados no Egito. O nome Moisés foi dado pela filha de Faraó, que o adotou como filho, instruindo-o na cultura egípcia. Moisés sabia da sua descendência, tanto que numa ocasião ele matou um egípcio para vingar o espancamento de um hebreu. Ele sabia que estava errado quando fez isso, teve medo e fugiu para outra terra. Indo para a terra de Midian, casou-se com uma midianita e se tornou um simples pastor de ovelhas. A experiência de viver uma vida bem diferente daquela dos palácios do Egito nos leva ao primeiro segredo do sucesso de Moisés. Primeiro segredo do sucesso de Moisés: não se apegar a padrões elevados. Moisés, após se vingar do espancamento sofrido por um hebreu, matando o agressor, foge para a terra de Midian, abrindo mão do luxo e regalias que tinha no Egito, para viver em outra terra como cuidador de ovelhas em uma região desértica. Trazendo para o nosso cotidiano, mudar de status, onde se tem uma vida financeira abundante, que você pode comprar o que quiser sem se preocupar com os boletos no fim do mês, comendo do bom e do melhor, para viver uma situação inferior, não digo com dificuldades, mas uma situação diferente, ao qual você precisa começar do zero para continuar se mantendo, não é nada fácil. Se adaptar a uma nova realidade é muito difícil para muita gente. É preciso haver motivos maiores para continuar de cabeça erguida. Em se tratando de vida financeira, temos muitos exemplos. Quando perdemos o emprego que nos dedicamos toda uma vida, recomeçar pode não ser fácil. Quando nossos negócios não vão bem e decretamos falência, começar de novo, de forma mais humilde, certamente não será fácil. Quando enfrentamos crises financeiras que nos obrigam a diminuir nosso padrão de vida, seja mudando para uma casa menor, eliminando ou reduzindo despesas, ou mesmo vendendo bens que consomem nosso orçamento, também não é fácil. O motivo para Moisés mudar de status foi realmente a fuga para outra terra por medo de ser morto pelo faraó. Mas foi nessa terra que Deus se dirigiu diretamente a Moisés para mostrar todo o propósito que o Senhor tinha para a vida dele, que era retornar ao Egito para libertar o seu povo. Deus viu na pessoa de Moisés, que naquela época era um simples pastor, o perfil ideal para liderar um grande movimento de libertação do povo hebreu da escravidão, e por isso utilizou meios para falar diretamente com seu servo. E aqui chegamos ao segundo segredo do sucesso de Moisés. Segundo segredo do sucesso de Moisés: intimidade com Deus. Os meios os quais Deus usa para falar conosco são diversos, através de pessoas, revelações, sonhos, situações, entre outras formas. Na Bíblia, no livro de Números 22, versículo 28, Deus usou uma jumenta para falar com seu dono. Deus também usou um anjo para falar com Moisés tudo o que era para ser feito, passo a passo. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10, Deus disse a Moisés: "Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." Moisés muitas vezes se sentiu incapaz de realizar tal coisa. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, em resposta ao Senhor Deus, Moisés disse: "Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito?"
Olha, o diálogo entre Deus e Moisés era constante. Dessa forma, ele desenvolveu uma intimidade tão grande com Deus que se sentia mais confiante em cumprir tudo o que lhe era proposto. Sabemos que a intimidade gera confiança, e por ambos terem essa confiança um no outro, Moisés se tornou obediente a Deus, pois ele entendia a supremacia divina de Deus. Terceiro segredo do sucesso de Moisés: obediência a Deus. Ser obediente a Deus na época de Moisés era estar preparado para presenciar fatos que atualmente, aos nossos olhos, seriam inacreditáveis. Deus provou estar com Moisés o tempo todo, onde mostrou a ele sinais de sua soberania, transformando uma vara em serpente, fazendo uma mão saudável ficar coberta por lepra e desfazendo tudo isso em um piscar de olhos, como num passe de mágica. Esses foram apenas alguns dos muitos sinais enviados por Deus para Moisés para convencer o rei do Egito a libertar seu povo. A obediência a Deus, aos princípios divinos que regem nossa vida e nossa sociedade é um fator de sucesso para qualquer pessoa. E quando pensamos em obediência, pensamos em submissão, fidelidade àquilo em que acreditamos. Isso se reflete também em nossa vida financeira. Quando trabalhamos e ganhamos nosso dinheiro de forma lícita, existe uma submissão a esses princípios que nos levam a alcançar nossos sonhos e nossos objetivos. Note o seguinte: Moisés enfrentou grandes dificuldades em falar com Faraó para libertar o povo cativo. Mesmo com todas as indas e vindas para conseguir de fato convencer o rei do Egito com sinais e proezas vindas de Deus, Moisés ainda se sentia incapaz de argumentar com o rei. Deus por diversas vezes endureceu o coração de Faraó. Nesses momentos, talvez o ideal fosse que Moisés agisse com autoridade para falar em nome do Deus Altíssimo tudo o que devia ser dito. Tanto que Deus nomeou seu irmão Arão, que era homem eloquente, para ser o porta-voz de Moisés. Mas aí surge a pergunta: por que Moisés não desistiu? Porque depois de tanto Deus insistir com ele, por que ele não desistiu? A resposta para essa pergunta é o quarto segredo do sucesso de Moisés. Mas antes, se você está gostando do que está vendo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e também me siga no Instagram e Facebook. Em ambos é só procurar por @vamosprosperar. Quarto segredo do sucesso de Moisés: perseverança. Perseverança é a palavra da atualidade. Se você não persevera, não insiste naquilo que tanto almeja, provavelmente não conquistará nada. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Se somos perseverantes, temos a fé como motivo principal. E Moisés também era um homem de fé, pois ele queria ver a promessa de Deus se cumprindo na vida dele e do seu povo, sair da escravidão e desfrutar da terra prometida que mana leite e mel. Veja bem, quando você não conseguir algo, você não deve desistir de cara. Não, não e não. Ouça-me, buscar alternativas para continuar tentando é a chave para uma vida de sucesso e prosperidade. E com certeza isso nos torna mais maduros e conscientes. Afinal, certamente cometeremos erros. Provavelmente não vamos acertar de primeira. É quase certo que falharemos diversas vezes antes de termos um grande acerto que nos levará ao sucesso. Não acredita? Basta olhar a lista da Forbes com as pessoas mais ricas do mundo e perceber que boa parte delas já faliram um dia. O Walt Disney, antes de criar a famosa Disney, viu seu primeiro estúdio de animação e cinema chegar à falência. O Ray Kroc, que expandiu o McDonald's pelo mundo, teve vários negócios mal sucedidos antes. E o que falar de Steve Jobs, que foi demitido da Apple, a empresa que ele mesmo criou? Amigo e amiga, sem perseverança, ninguém chega a lugar nenhum. Sem a perseverança dada por Deus, Moisés não chegaria a lugar nenhum. E você sem perseverança, não chegará a lugar nenhum. Quinto e último segredo do sucesso de Moisés: liderança. Moisés era um líder nato. Um líder que, depois de ser usado por Deus para libertar o povo da servidão egípcia, conduziu a nação 40 anos pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida.
A história de Moisés e dos israelitas se estende por vários livros da Bíblia, principalmente pelos 5 primeiros livros denominados Pentateuco. Estes livros relatam os feitos do Senhor através da vida do seu servo. Todas as situações que ocorreram nesse período levaram ao reconhecimento da liderança de Moisés. Deus irou-se com o povo em diversos momentos, mas, pelas súplicas de Moisés, suas vidas foram poupadas. Mesmo com a desobediência do povo ao adorar outros deuses no lugar do Deus de Israel, Moisés acreditava no arrependimento das pessoas e que voltariam seus corações para o único Deus. Perceba, ser um líder requer estratégias para a resolução de problemas. Então, fique ciente. Seja quais forem os sonhos que Deus te deu, seja quais forem os seus planos e projetos, em algum momento você precisará exercer uma boa liderança. Seja liderança em sua família, seja liderança em seu trabalho, em seus negócios, em seu ministério, chamado ou seja lá o que for. Em algum momento você precisará liderar algo. E quando este momento chegar, você poderá olhar para si mesmo, assim como Moisés se viu, e pensar não ser capaz, que não consegue e que não está preparado. Deixa eu te contar algo. Provavelmente, você de fato não estará 100% preparado. Afinal, ninguém nasceu pronto. Inclusive, Moisés não estava preparado. Tanto que quando Deus o chamou para libertar seu povo, ele questionou: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3:11. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? Êxodo 4:1 parte A. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Êxodo 4:10. Veja o tamanho do desespero de Moisés para liderar. Mas veja também o que Deus fez diante de todo esse despreparo. Mas então lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Êxodo 4, 2, 3, parte A e versículo 5. O que aprendemos com isso? Aprendemos que, mesmo não estando 100% preparados para liderar, o Senhor utiliza os recursos que temos para realizar os propósitos que Ele determinou para nossas vidas. Esses são os 5 segredos do sucesso de Moisés. Primeiro, não se apegar a padrões elevados. Segundo, intimidade com Deus. Terceiro, obediência a Deus. Quarto, perseverança. Quinto, liderança. Para concluir, cito uma frase de James Hunter, que diz: pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e o caráter de uma pessoa torna-se o destino da mesma. Moisés foi um homem que soube mostrar adequadamente a Deus seu caráter, levando a ele sempre os seus temores e obedecendo-o, criando uma atmosfera de liderança sem igual na história da humanidade. Isso não veio dele, veio de Deus. Então, peça a Deus que ele molde o seu caráter assim como moldou o de Moisés. Agora, se é seu desejo aumentar sua renda, conquistar a tão sonhada liberdade financeira e assim oferecer uma vida digna à sua família, acesse o primeiro link na descrição e assista a aula gratuita e especial, onde revelo 3 segredos escondidos pela grande mídia e pelas grandes instituições financeiras para que você saia do ciclo das dívidas, aumente sua renda e conquiste a sua independência financeira. Como disse, é só acessar o primeiro link na descrição. Gostou do que viu aqui? Então, deixe seu gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram e Facebook, basta procurar por @vamosprosperar e acesse o site vamosprosperar.com para mais informações. Tem alguma dúvida, sugestão ou elogio? Deixe seu comentário logo abaixo. No mais, forte abraço, fique na paz do Senhor e até a próxima!